Então, vamos lá. Esparta. Nós vamos ver duas cidades, estados grega, as principais. Então, Esparta, ela foi refundada pelos dórios entre 950 e 900 a.C. Lembra os dórios, pessoal, que foi lá, arrasou com a civilização micênica, da nossa última aula que nós estudamos juntos. E aí, depois de uns 200, 300 anos, 2, 3 séculos, eles mesmos se adaptaram à cultura grega e se tornaram gregos, né? Então, Esparta foi refundada pelos dórios, dórias, pelos dórios, tá bom, pessoal? E eles conquistaram um território vizinho, Messênia. E esse território vizinho ali, da cidade-estado de Esparta, ele era fértil. Então, eles foram, conquistaram esse território vizinho e as pessoas, o povo que morava lá, eles fizeram de escravos, os messênios, eles fizeram de escravos. E aí surge uma sociedade em Esparta militarizada e dividida em 3 estratos. Se a gente tivesse aqui com a lousa para eu desenhar um bolo, ia dividir em camadas para você fixar bem. Então, pensa aí num bolo dividido em várias camadas, mas a gente vai começar da última camada, da camada lá de cima, que é a toda bonita, que tem os morangos, que tem os enfeites. Então, na sociedade ali grega, em Esparta, os espartanos ou esparciatas, que eram os descendentes dos dórios, eles eram a nobreza. Eles compunham a nobreza, e era uma nobreza hereditária. Então, os filhos deles, os netos, os bisnetos, os tataranetos e aí por diante, eles continuariam nobres, tá bom? E eles eram treinados para a guerra desde a infância. Então, desde pequenininho, 4, 5 anos, 6 anos, eles já estavam lá treinando para a guerra. No final da adolescência, eles eram admitidos no exército, mais ou menos parecido como nós aqui. Ah, vou lembrar do meu bolo. Ai, Felipe, vou lembrar do meu bolo de aniversário, isso mesmo. Vocês lembrem aí, viu? Lembrem do meu bolo. Então, pessoal, quando eles chegavam no final da adolescência, mais ou menos como hoje, eles entravam para o exército. E eles ficavam no exército até o final da sua maturidade. Então, até o final da maturidade, ou seja, até entrar no que hoje seria a terceira idade. E aí, quando eles terminavam esse serviço militar, aí sim eles se tornavam cidadãos, com o direito de participar das assembleias. E aí, eles eram liberados das obrigações militares com 60 anos. E eles, pessoal, eles eram incentivados a formar família, a ter filhos saudáveis, para preparar esses filhos também para a guerra. Essa era a orientação deles ali. Logo abaixo, vai no nosso bolo, no meinho lá do nosso bolo, nós vamos encontrar os periecos. Os periecos, eles eram estrangeiros. Eles poderiam ser de outros povos ou também de outra cidade-estado grega que não fosse Esparta. Então, estava em outra cidade-estado grega, foi morar lá em Esparta, era estrangeiro, apesar de ser grego. Eles eram livres, mas não tinham direitos políticos. Eles se dedicavam ao artesanato e ao comércio, e eles eram convocados ao exército só em caso extremo, só se tivesse muita necessidade, senão eles não eram convocados para o exército, eles não eram treinados para isso. Aí lá embaixo, no nosso bolo, na parte de baixo do nosso bolo, nós vamos ver os ilotas. Os ilotas, eles eram servos do Estado, descendentes de populações locais conquistadas. Então, eles eram os ilotas, aquele povo que estava ali naquele território quando os espartanos chegaram e dominaram. Eles não tinham direitos políticos nem sociais, e se eles não pagassem impostos, eles eram expulsos da própria terra deles que os espartanos conquistaram. Então, eles não usavam armas e eles não podiam circular livremente, pessoal. Eles não podiam ir para onde eles quisessem livremente. E eles eram a maioria da população. De 80 a 85% da população eram os ilotas. Tá bom? Eu vou pedir para a Bia ler o quadro que está aí na página 136, que vai fazer uma diferenciação do servo
e do escravo. Lembrando que a questão do escravo nós vamos ver mais para frente.